Muito bem, nós vamos falar agora com o Dr. Mauro César Martins, sucesso desse programa. Olha, tá arrebentando aí nos nossos vídeos, nossos cortes na internet. Só tenho a agradecer a sua presença aqui, sempre esclarecedora. Doutor, nós falamos de algumas... Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Nós falamos de algumas denúncias que nós recebemos aqui e as denúncias são assim, né? Você recebe uma denúncia, uma comunicação de um morador e aí começa a chegar muitas outras. Uma das principais é em relação à zeladoria da cidade. Nós falamos agora recentemente sobre a questão dos ônibus, né? E o ônibus lá da via, né, que vem do Ana Jacinta, condição que ele estava. E agora, as condições das áreas, dos canteiros centrais de Presidente Prudente, áreas adotadas, rebaixamento de meio fio também. Vamos falar um pouquinho do trânsito aí. O senhor recebeu bastante dessas denúncias, né? Sim, na realidade são questionamentos, né? Por que está assim? Vamos iniciar falando, por exemplo, das entradas da cidade. Seja pelo Prudent Shopping, Managolar, seja pela Coronel Marcondes, Rio 400, seja a Washington Luiz. Há algum tempo atrás, a prefeitura contratou uma empresa de Paraguaçu Paulista por R$1 milhão, através da CEMOB, para limpar aquelas rotatórias que a Tucano está embelezando e os canteiros centrais. Eu fiquei sabendo que essa empresa não cumpriu com a licitação e foi retirada. Então, a prefeitura retirou a empresa de Paraguaçu. Entrou uma outra, a prefeitura também retirou. Entrou uma outra, a prefeitura também retirou. E eu não sei o que está acontecendo com aquela licitação da CEMOB para limpar os canteiros centrais. Eu não estou nem falando da periferia, que já está completamente abandonada e não deveria estar. Mas eu estou falando do cartão de visita de Prudente. Você entra pela Avenida do Rio 400. A cidade está completamente cheia de mato nos canteiros. Aí um amigo comum falou para mim: não, Mauro, eles estão cortando a grama das avenidas. Realmente, você passa lá de vez em quando, tem dois, coitado, trabalhador sem os equipamentos. Você vê que são quarteirizados, quinteirizados, cortando com aquela maquininha. Só que larga lá. Depois não volta mais. Trabalha um dia na semana, não trabalha dois. Então, você passa nas avenidas, para quem vem de fora, para a capital da Alta Sorocabana, isso é deprimente. Mostra falta de asseio, falta de cuidado, com uma coisa tão simples, cortar um mato do canteiro central. Será que não tem capacidade sequer para fazer isso? Era a Prudenco. Eu não sei porque que a Prudenco não está fazendo mais nada em Prudente. Então, contrata essas empresas licitadas sem nenhum lastro, e elas vêm se aventurar em Prudente. Então, eu acredito que a CEMOB, que tem muito dinheiro em caixa, vou repetir, CEMOB tem muito dinheiro em caixa, que é o dinheiro das multas. Esse esquema de multa, essas multas são um esquema milionário de arrecadação. E esse dinheiro não pode ser usado para outra coisa? Não, pode ser usado pela CEMOB para qualquer coisa da mobilidade urbana. E eles já licitaram pela CEMOB para cuidar das rotatórias e dos canteiros centrais, que são de responsabilidade, em tese, da CEMOB, porque ela divide as avenidas. As avenidas. Né? E tem que ser preservado esse canteiro central. Então, Major César Adriano Gardim Lopes, que parece que não é nem prudentino, ele veio do Santo Anastácio, de Presidente Bernardo, na época que o Major Luiz Edson foi para a prefeitura e trouxe ele para trabalhar. Eu apelo, vamos pelo menos andar nas avenidas. Eu quero ver o senhor andando nas avenidas com as equipes, limpando, cortando. Eu não vejo ninguém da CEMOB, só vejo multando, os amarelinhos multando, parar debaixo de árvore multando as pessoas. Nós temos que inverter isso, bem como fazer campanhas educativas para o trânsito. Tem dinheiro lá dentro. O que falta, na minha opinião... Vai ter uma campanha agora, viu? Eu até vou falar com o senhor sobre isso, mas então, dê a o que sua nós opinião. Estamos falando
para fazer campanha, talvez estão ouvindo. Porque tem dinheiro. Não é a prefeitura, é CEMOB. CEMOB tem um caixa, um orçamento, que é das multas. Agora, tem que saber gerir. Infelizmente, eu não estou vendo isso. Bom, é oportuno falar isso agora, até porque nesse programa mesmo nós vamos entrevistar o diretor de fiscalização da CEMOB de Presidente Prudente, o Rodrigo, vai estar falando conosco sobre uma ação que a CEMOB vai fazer na 14 de setembro, sábado, das 9 da manhã até a 1h da tarde. Essa ação que será feita será para os motociclistas, uma orientação para os motociclistas com como está o seu equipamento, vai ter 2 mecânicos que vão estar lá, vai ter aferição de pressão também para os motoristas, uma ação muito grande que está sendo feita nesse sentido. E também a CEMOB está disponibilizando um curso para motociclistas. 30 motociclistas vão poder fazer o curso para poder melhorar a sua condição, né, de tráfego na cidade. É mais ou menos isso, mas a gente vai ter essa entrevista aqui. Atitudes positivas, atitudes proativas, que nós só temos que parabenizar. Mas, repito, para uma cidade que tem 10 a 20 mil motociclistas, dar um curso para 30, vamos colocar que é um bom início. É uma gota d'água no oceano, mas é uma gota. Agora nós temos que ampliar. A CEMOB tem recurso para dar vários cursos para os motociclistas e eu continuo apelando para as campanhas de trânsito. Trânsito. Coronel Marcondes, Manuel Goulart, Washington Luiz, rotatórias, Ana Jacinta, Secap, Coab, Zona Norte, agora com Vila Nova Prudente, com um monte de acidente. Tem que ter campanhas educativas. Muito bem. Doutor Mauro, a gente ia falar dos rebaixamentos aí. Vamos deixar para outro programa, porque agora eu preciso falar de um assunto que pipocou ontem. Vamos fazer uma conversa aqui entre a gente. A operação contra o presidente Jair Bolsonaro, que agora vai ter que entregar o seu passaporte e não vai poder sair do país. Estão dizendo, toda a grande mídia aí, que o Bolsonaro, através daquela delação do Cid, que é o assessor de ordens, né? Porque é a palavra do Cid, que o Bolsonaro tramou a minuta do golpe, inclusive escreveu partes, ou reescreveu, ou mandou tirar nomes de alguns ministros lá, o Gilmar Mendes, e deixou o nome do Alexandre de Moraes para ser preso. Enfim, o que o senhor sabe desse assunto aí para nos esclarecer? Bom, o que eu verifiquei pela imprensa é que continua uma atitude de vingança contra o perdedor. Quem escreve a história é quem vence a história. E o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, os ganhadores, na minha opinião, como ato de vingança, querem de toda forma puni-lo pelas suas atitudes contra o sistema de votação eleitoral. Se essa delação do coronel Cid, que era imediato do presidente Bolsonaro, ela vai ter provas para se sustentar, é o que a Polícia Federal está fazendo. Busca apreensões, etc, etc. O grande problema é o espetáculo midiático, né? O dia que eu estava com o Dr. Jerônimo aqui, eu achei até que ele tinha viajado na maionese. Quando ele disse que, olha, acho que pegaram aquilo que o Bolsonaro escreveu para fazer um exame grafológico, grafotécnico, da letra dele e tal, para saber se ele escreveu em um outro processo, em alguma coisa. Falei, eu acho que o Dr. Jerônimo está viajando. Mas agora, com essa ação, eu acho que ele tinha toda a razão, porque pode ser que se houve uma minuta e alguém escreveu ou pediu para tirar, pode ser que uma coisa tenha a ver com a outra também. Não, tudo é possível. É uma investigação. Não vejo nenhum problema existir uma investigação. Existem milhares de investigações. Agora é um estardalhaço, né? Agora, se trata do perdedor, que é o presidente Jair Bolsonaro, em relação aos ganhadores. Então, realmente, ele será vítima de perseguições pelo atual governo. E todos nós sabemos que as atitudes do Supremo Tribunal Federal estão alinhadas com o atual governo, com o PT,
com o presidente Lula. Então, hoje é um supremo petista. E não tem muito o que fazer. Tem que aguentar as pancadas e tentar sobreviver. Eu tenho avaliado que uma prisão do Bolsonaro não seria positivo para a esquerda. Mas acho que o negócio está ficando tão grande que acho que vão tentar uma prisão do Jair Bolsonaro. O que Eu o senhor não acha? tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas eles estão deixando o presidente Bolsonaro sangrar. Funciona assim. Então, você pega primeiro o assessor dele, depois você tenta um filho dele, depois você tenta um sobrinho Vai dele. destruindo todo mundo. Depois você pega o outro amigo dele, que era um general. Você vai pegando em volta dele para chegar um momento final, que é o grande final. É o jogo de cena. Aí você convida lá o Fantástico, você convida lá toda a imprensa, que é do lado do governo do PT, do governo do Lula, claramente, porque elas não recebiam os patrocínios na época do governo Bolsonaro. Então, elas têm torcida. É a imprensa que todo mundo quer que esteja do lado do governo atual. E aí vai ser uma festa, né, para tentar a prisão. Só que eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes vai pensar muito antes de deferir uma prisão Tem que pensar, hein? do ex-presidente. Porque a esquerda, na prisão do presidente Lula, a esquerda, ela aguentou o regime democrático. Eu não sei se a direita, que defende o presidente Bolsonaro cegamente, uma determinada parcela, como que ela vai reagir a uma prisão do seu líder. Mas, enfim, fortes emoções. E quem é do meio jurídico sabe que isso tudo é um jogo de cena, é tudo um Tem uma faz de ceninha, tem uma conta. ceninha. E no futuro, isso tudo vai ser, quem sabe, até anulado. Exemplo, não falaram que foi o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, delegado federal, que tinha feito a minuta? A própria Polícia Federal pediu a semana passada o cancelamento de qualquer punição para o Anderson Torres. A imprensa nem deu essa nota. Então, Ninguém nem ficou sabendo. mas eu leio 4, 5, 6 jornais por dia, você sabe disso, acompanha as redes sociais, etc. E a gente sabe que a imprensa publica hoje, mas amanhã, se você é absolvido, se você não é aquilo que falaram que Aí era... não interessa, né? Aí não interessa, não é manchete do dia. Então, hoje o que vale é prisão do Valdemar Costa Neto. Vamos falar dessa aí. O Valdemar Costa Neto, ele foi preso porque tinha um revólver lá dentro da casa dele, ou de uma das casas dele, que não era dele. Você sabe que, pela lei do desarmamento, você não pode andar com arma ou ter arma sem documentação. Sim. Agora, ele tinha uma arma, ou num imóvel tinha uma arma. Se ele apresentar documentação, ele vai ser plenamente isento de qualquer responsabilidade. Mas a lei determina, você tem uma arma, você vai para a delegacia. Você vai ser preso. O delegado arbitra lá uma fiança, se você for réu primário, não tiver antecedentes criminais, não tiver outras condenações, você responde o processo em liberdade. Mas como é o presidente do PL, que é o maior partido do Brasil, que é o partido do presidente Bolsonaro, então vamos fazer a festa midiática. E vamos fazer junto, né? Agora, tudo junto. Isso tudo é muito triste, né? Porque eu sonho um dia com uma imprensa verdadeira, isenta de fatos, mas é um sonho. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Dr. Mauro César, obrigado mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Valeu, bom dia. Bom dia.